Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre o orçamento flexível. Nosso grupo sou eu, Fernanda, a Letícia, a Jordânia, a Raquel e o Vitor. Orçamento flexível é um conjunto de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível de atividades, não limitando a projeção de apenas um nível, mas os custos são moldados de acordo com o nível requerido. Distinguem custos fixos e variáveis, onde os custos variáveis seguem o volume de atividades. Determinam o custo por produto ou serviço, determinam da responsabilidade do controle do cálculo, mostram os resultados esperados para vários níveis de atividades, permitem ajustes de acordo com as tendências internas e externas, permitem modificações ou ajustes em decorrência dos desvios observados durante a sua execução, aumentam ou reduzem volumes em um determinado período operacional, e de acordo com Padovese e Taranto, 2009, a elaboração do orçamento flexível tem como ponto central a perfeita distinção entre todos os gastos fixos e variáveis, sendo que, enquanto os gastos fixos recebem o tratamento orçamentário tradicional, os gastos variáveis devem seguir o volume de vendas e proposta de desenvolvimento. Determinação do preço orçado unitário de venda, custos variáveis orçados por unidade e dos custos fixos orçados. Determinação da quantidade real de medidas de receita. Determinação do orçamento flexível da receita com base na receita unitária orçada e no número real de medidas da receita. Determinação da quantidade real das medidas de alocação custo. E elaboração do orçamento flexível de custos baseado nos custos variáveis unitários orçados, custos fixos e quantidade real de medidas. Então, dando sequência com o que a Fernanda já iniciou, né, o orçamento flexível, ele é um conjunto, né, de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível das atividades, né? Então, quando a gente fala do orçamento flexível, né, ele é um orçamento que ele considera de forma mais atenta os custos variáveis de uma empresa, tá? Ou ainda, a gente pode falar que ainda, na prática, o orçamento flexível, ele considera como se quase tudo fosse, né, custo variável. Né? Então, aqui a gente tem a modalidade de custos de rateio e custos indiretos, né? Então, onde fala que os custos indiretos, eles podem ser fixos e variáveis, né? Os custos indiretos são essenciais aos negócios, mas podem não ter uma relação direta com algum produto, departamento ou com algum serviço que é oferecido ali pela empresa. Então, esses custos, eles são embutidos no valor do produto final, ali do produto acabado ou do serviço, né? E são rateados de acordo com alguns critérios, né? Dentre eles, de acordo com os materiais não ligados à produção, né? Com a mão de obra indireta, com os seguros, né, com os custos de manutenção, os custos de depreciação, né, ou de amortização, entre outros. Né? Então, é muito importante que a empresa, né, ela esteja atenta, né, com relação a esses custos variáveis, né, que são os mais utilizados no orçamento flexível. Tá? Então, no orçamento flexível, né, a gente admite que há uma variação dos recursos, né, que são disponibilizados para os custos, né, para as despesas, para os investimentos, conforme a variação dos resultados. Né? Então, aqui a gente tem esse quadro onde ele mostra um orçamento flexível de acordo com 3 faixas de níveis de atividade. Então, a gente pode observar aqui, né, que há um aumento na quantidade vendida, né, um aumento na quantidade de unidades vendidas, né, e a gente pode observar, né, que há o aumento do faturamento, porque aumentou a quantidade vendida, né, a gente consegue visualizar também que as despesas variáveis, elas aumentam, né, de acordo com as quantidades vendidas, porém, né, os gastos fixos, os custos fixos e as despesas administrativas, elas se mantêm constantes. Né? Então, esse aí uma das principais características do orçamento flexível. Né? Então, quando a gente fala de orçamento flexível, é muito importante a gente lembrar, frisar sempre, né, que para elaborar, né, esse orçamento flexível, para que ele seja eficiente, né, a empresa ela precisa ter claro, né, a distinção do que é custo, né, e o que é despesa ali na empresa. Né? O que vai ser flexível? Né? Então, são os custos.
né? Os custos que vão ser flexíveis. As despesas, elas vão manter o seu cálculo estático, né? Conforme os outros orçamentos que os outros grupos já apresentaram, né? Ou vai ser da forma tradicional, tá? Então, é importante que para a empresa adotar esse orçamento flexível, é importante que a empresa ela conheça muito bem, né? Que a empresa se conheça muito bem para estar adotando esses passos aí na tomada de decisão, tá? Bom, então o orçamento flexível, né, falando um pouquinho mais ainda, ele é um conjunto de orçamentos, né, e a gente viu aqui que ele é ajustável a qualquer nível de atividade, né? Então, a base da elaboração do orçamento flexível, né, é a perfeita distinção entre os custos entre os custos fixos e os custos variáveis, né? Sendo que os variáveis, né, os custos variáveis, eles vão seguir o volume de atividade, conforme a gente está apresentando aqui na tabela para vocês, aqui nesse quadro, né? Já os custos fixos, eles vão apresentar o tratamento tradicional, né? Então, o orçamento flexível, ele vai mostrar quais são os resultados esperados, né, para vários níveis de atividade, tá? Então, o orçamento flexível, ele fornece, né, uma base ativa de comparação que podem ser combinados, né, com as variáveis de volume, né, que vai permitir, então, uma comparação mais interligada e ainda mais significativa. Tá? Então, quando a gente trata, né, de orçamento flexível, né, o orçamento, a aplicabilidade do orçamento flexível, ele permite, né, que haja modificações ou ainda ajustes, né, nas previsões, né, sejam elas em decorrência de desvios, né, alguns desvios que foram observados ali na execução, né, a gente pode ter o exemplo por a quebra de uma máquina, por exemplo, né, então aí a necessidade de se ajustar ali a produção, né, então esses percalços que podem ser observados durante a execução entre o que foi fixado, né, e o que foi efetivamente ali realizado, né? Então, tem outros conceitos, né, que afirmam também que o orçamento flexível, né, ele oferece um modo de assimilar, né, o aumento ou reduções inesperadas ali de volume, né, em um determinado período operacional. Ah, então, essas são as principais características, né, do orçamento flexível, e a gente mostrou aqui, então, neste quadro, né, basicamente, a variação ali, né, de quantidade vendida e também como que ficam a questão das despesas variáveis, dos custos fixos e até das despesas administrativas, eles que se manteram constantes e que variou, além das quantidades, foram as despesas variáveis, tá? Pode cortar agora. O princípio da competência, ele determina que os efeitos das transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento ou do pagamento. Pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e despesas correlatas. Então, no caso do regime de caixa, existe a diferenciação entre recebimento, venda e receita. No princípio da competência, não. A partir do fato gerador, aquilo já vai ser reconhecido como ou uma despesa ou uma receita. Esse regime de fluxo de caixa, ele é utilizado normalmente para a avaliação da situação financeira da empresa. Micro, pequenas e as empresas enquadradas no lucro presumido podem fazer sua contabilidade e pagar seus tributos por esse regime. Ao realizar um orçamento de receita, e nos casos em que a receita é reconhecida em momento diferente da venda, deve-se compreender a metodologia de apropriação para desenvolver regras de projeção adequadas. No orçamento de despesas,
é muito importante a identificação das despesas fixas e das variáveis. Vantagens e desvantagens, né, de utilizar o orçamento flexível, né, a gente tem que a principal vantagem, ela está relacionada com a relevância do orçamento, né, ou seja, visto que acompanha o volume de venda, né, e de todos os itens, né, que precisam ser acompanhados de perto. Né? Então, uma outra vantagem que a gente pode citar em utilizar o orçamento flexível, né, com relação à possibilidade de permitir, né, que haja modificações mediante alterações, né, ou variações inesperadas, né, que podem acontecer ali na empresa. Né? Então, o orçamento flexível ele pode ser considerado, né, uma grande vantagem, né? Essa flexibilidade mesmo, como o próprio nome do orçamento diz, né, ela é considerada uma das grandes vantagens desse tipo de orçamento, né, se comparado aos outros tipos que a gente já estudou. Né? Então, uma outra vantagem que a gente pode falar com relação ao orçamento flexível, né, é que mostra a relação, né, entre o custo e o volume a curto prazo, né? E por isso ele é considerado bem dinâmico, né? Porque ele mostra as estimativas, né, das despesas, né, para qualquer volume, né, ou para qualquer ritmo de atividade, né? E elas podem ser rapidamente calculadas. Então, aconteceu algum imprevisto, né? Automaticamente, com facilidade, né, todos os custos, todas as quantidades produzidas, elas podem ser ali alteradas sem nenhum problema, né? Porém, né, também temos algumas desvantagens, né? Uma das principais desvantagens que a gente pode apontar é a necessidade do acompanhamento, né, de indicadores de perto, né? É preciso, né, que a empresa ela se conheça, né, saiba muito bem a distinção ali entre os custos fixos e os variáveis e que acompanhe todos esses indicadores de perto. Uma outra desvantagem que a gente pode citar, né, do orçamento flexível é com relação ao desalinhamento parcial, né, com o fundamento do orçamento, né, que é o quê? Prever o que vai acontecer. Então, o fundamento ali do orçamento, a gente já faz um orçamento prevendo o que pode acontecer futuramente. Né? Então, essa é a principal desvantagem, uma das principais desvantagens, né? Porque esse orçamento, né, essa flexibilidade, ela tira um pouco ali essa previsão, né? Deixa mais livre, né? Então, isso se deve, né, no caso, ao fato de que a adoção estrita, né, desse conceito, né, do conceito então, de flexibilidade, ele dificulta consideravelmente a continuidade ali, né, do processo orçamentário, né, que é representado então pela projeção das demonstrações financeiras. Tá? E continuando falando de algumas outras desvantagens que a gente pode citar desse orçamento, né, é que ele não assume nenhuma faixa, né, de quantidade ou de nível de atividade esperado, ele deixa mais livre. Né? Então, o corre que faz, né? A empresa ela faz, né, apenas ali o orçamento, né, com os dados unitários, né, e as quantidades que vão ser assumidas, e se vão ser realmente produzidas, né, elas são inseridas à medida em que vão acontecendo. Né? Então, a utilização, né, deste orçamento, ele dificulta, né, uma projeção ali dos demonstrativos contábeis, né, o que seria, no caso, então, a continuação então, do processo orçamentário. Né? Então, essas são algumas vantagens e desvantagens da utilização do orçamento flexível. Então, já que a gente apontou essas vantagens e essas desvantagens, então, o porquê que as empresas utilizam, né? O porquê de utilizar esse tipo de orçamento. Né? É muito interessante a gente frisar, né, que esse tipo de orçamento, o orçamento flexível, né, ele é ideal para as empresas de pequeno porte. Né? Por quê? Porque as empresas de pequeno porte, né, elas podem aplicar essa metodologia, né, de uma forma mais fácil, né, porque os departamentos eles vão ser reduzidos, né, então, e qualquer alteração ali de rumo que acontece no processo produtivo, né, elas vão ser mais ágeis. Né? Então, as peças orçamentárias,
né, elas têm maior valor, né, ou maior significado para o processo de acompanhamento em caso de mudanças que podem ocorrer ali no cenário produtivo, né? Então, usando, né, o orçamento flexível, a empresa ela tem ainda a oportunidade, né, de aproveitar os bons momentos do mercado para, então, maximizar os lucros e aumentar as vendas, né, de uma forma mais dinâmica e veloz. Então, o mercado está em ascensão, então fabrica mais, vende mais, né? Consequentemente, consegue, então, uma maximização maior de lucro ali, de acordo com as vendas, né? De produtos, com a quantidade produzida, tá? E ainda, né, de forma semelhante, né, essas empresas que utilizam o orçamento flexível, elas têm a possibilidade ainda de proteger, né? Não, a gente falou, eu falei agora um pouquinho, né, de aproveitar a alta, né, para maximizar o lucro, mas também é uma forma que as empresas elas podem utilizar, né, para proteger, então, nas fases ruins ali do mercado, né, e assim minimizar, então, as perdas, né, e reagir de forma mais eficiente, né? Então, aproveita em um cenário positivo, né, aproveita aquele momento para fabricar mais, né, para montar um estoque maior para conseguir aumentar as vendas, né? E num cenário ali de crise, numa fase ruim, né, possibilita então que a empresa diminua a produção, né, que não forme estoque, né, ou seja, que minimize então ali as perdas que podem ocorrer ali pela empresa. Tá? Gente, então, querendo fazer aqui um gancho de onde a Letícia deixou essa bola quicando, na verdade, a gente, esse semestre, fez também um trabalho com a turma de controladoria sobre controladoria e análise custo-volume-lucro, que a gente chama um profissional da área, para poder, enfim, para poder falar um pouquinho sobre como é esse trabalho, como é esse acompanhamento, como é que é essa experiência na prática. E uma dos links que a gente tem como fazer, ou um dos links que a gente pode pensar aqui, entre as duas matérias, o orçamento flexível e a análise CVL, é que talvez elas tenham um ar de complementariedade que seja muito relevante. Por quê? Porque, em algum ponto, nós conversávamos já há algumas semanas na controladoria que talvez a questão mais relevante da informação contábil, a questão mais importante da informação contábil, seja a sua tempestividade. O profissional da área estava contando que a informação, ela mais do que tudo, tem que ser uma informação que chegue a tempo, tem que ser uma informação que permita à empresa fazer alguma coisa a partir dos seus resultados, né? Para que, ao mesmo tempo, ela tenha como reagir ao mercado. Porque, às vezes, esperar 3 meses, 6 meses, uma demonstração parcial, enfim, apurar resultado para imposto de renda, isso pode ser meio tarde demais, pode deixar um buraco muito grande, pode deixar um problema muito grande. O orçamento flexível, ele permite que a gente veja claramente, enfim, através da análise CVL, os pontos de equilíbrio, né? Assim como o exemplo que a Letícia trouxe do outro slide, a gente encontra facilmente quando o resultado da empresa vai ser positivo, quando ele não vai ser, então a gente consegue entender também a partir de qual produção vai ser vai estar o nosso ponto de equilíbrio econômico, ou seja, a partir de qual nível de produtividade a gente vai ter como retorno aquela margem que a gente espera no capital investido, né, aquele retorno que a gente tem sobre o capital investido, que o custo de oportunidade não vai ser alto demais. E as vantagens e as desvantagens do orçamento flexível, pelo menos a mim parece que várias são contornáveis, né, em termos das desvantagens, elas são contornáveis com outras ferramentas. Não necessariamente o orçamento vai ser a única forma de controlar, de planejar e de acompanhar a execução de toda a atividade da empresa. Mas esse orçamento, por exemplo, com um pouco de tecnologia, ele pode dar valores e resultados muito sérios. É claro que uma organização muito complexa vai ter muita dificuldade em ter essa tecnologia muito afinada. Mas, ao mesmo tempo, essa tempestividade ela fica muito na ponta do lápis, né? Ela fica assim, muito imediata e isso pode ser uma maneira muito bacana de se reagir. A gente estava dizendo em algum momento que agilidade não é fazer as coisas rápido, mas é reagir de uma maneira tempestiva, de uma maneira imediata, de uma maneira pronta àquilo que o mercado te traz, àquilo que o cenário te traz. E reagir aos cenários talvez seja uma das principais possibilidades do orçamento flexível, ainda que realmente ele não te diga para onde você vai. Ele te diz vários cenários de onde você pode estar, mas para onde você vai realmente talvez não seja o grande ponto. Mas aí eu perguntaria até para as meninas, enfim, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, se essa é uma
muito óbvia, ou se, enfim, sei lá, parece que eu estou falando uma enorme bobagem, mas na minha cabeça, essas luzinhas, elas se ligaram muito imediatamente. Então, me parece que ela prevê cenários, né? Se isso acontecer, o nosso orçamento vai ter esses valores. Se aquilo acontecer, né, o orçamento ele vai ter outros valores. Um pouco mais livre, né, para tomada de decisão. Então, se está apresentando, se a gente fala, né, sofre influências internas ou externas. Internas, por exemplo, eu já tinha falado anteriormente, sei lá, no meio do processo produtivo, há uma quebra de uma máquina ali e precisa parar a produção, né? Então, aquele orçamento que no caso, estático, né? Então, ele já ia ser quebrado, né? Então, poxa, ocorreu esse imprevisto, né? Que alterou, então, ali o orçamento estático. No orçamento flexível, né? Há a possibilidade, então, de se contornar, né, esse problema, então, que ocorre, né? No caso, aconteceu um problema ali na produção, tivemos que interromper, a gente não vai conseguir cumprir, né, a quantidade que foi determinada de fabricação ali de itens por dia, por hora, enfim, né? Então há a possibilidade então deste contorno, né? A empresa então ela não fica tão engessada, né? Olha, eu preciso seguir à risca tudo que está acontecendo, né? Desculpa, eu preciso seguir à risca ali tudo que foi determinado. Esse orçamento ele já deixa um pouquinho mais livre, né? Então a empresa ela consegue agora me fugiu a palavra, né? Mas ela consegue ela consegue montar estratégias tanto de acordo com o cenário interno, com o que ocorre ali, né, no chão da fábrica, ali na produção, quanto com fatores externos, né? A gente pode falar economia, por exemplo, agora na pandemia, né, que as empresas precisaram de uma hora para outra parar as atividades, né? Então, o orçamento estático, né? Então, ele também foi altamente afetado. Já o orçamento flexível, essas empresas que precisaram interromper ali suas atividades, elas já podem, né, fazer aquela remanejada, elas já conseguem, né, mudar ali todo o seu cenário, né? Então, é aquilo que eu falei também, né? Então, se está numa alta da economia, se o produto que essa empresa fabrica, né? Porque o principal objetivo da empresa não é somente, né? A gente pensa, qual que é o principal objetivo das empresas? É gerar lucro ali para os acionistas. Mas não, hoje a gente está na era da produção voltada para a qualidade. Então, um dos principais, né, objetivos da empresa é o quê? Atender às necessidades dos consumidores. Então, como que vai atender às necessidades dos consumidores? É através de fabricação de itens de qualidade, né? Então, a questão também de fabricar itens personalizados, né? Evitar quebras, falhas ali no processo produtivo, né? Então, esse orçamento flexível, ele contribui para isso também. Por quê? Por exemplo, a gente está ali, a empresa, se é uma empresa que fabrica tênis, por exemplo, né? Então, a empresa está ali, dia e noite, fabricando tênis. Mas o mercado, o consumidor, agora, ele não está demandando tênis, né? A necessidade do consumidor agora é por camiseta. Então, essa fábrica, essa empresa, ela tem toda a possibilidade ali de alterar o seu processo produtivo e passar o quê? Diminuir a quantidade de produção de tênis e aumentar a produção de camisetas e assim atender as necessidades dos clientes, né? Então, acho que o orçamento flexível, né, ele contribui muito para isso, né? Porém, ele é um pouquinho mais difícil, né, de ser implementado porque permite um dos principais pontos, né, conhecer muito bem ali quais são os reais custos fixos e os variáveis, né? Mas nesse ponto, eu acho que complementa ali o que o Vitor disse, né, que tem a questão da tempestividade. Então, o que está ocorrendo agora, a empresa ela vai acompanhando todos os cenários, né? Ela não fica ali presa, ela não fica ali amarrada no que foi pré-determinado, né? Então, ela consegue ali fazer. Oi? Letícia, eu queria perguntar assim, eu não sei se para você parece a mesma coisa, mas pelo menos para mim, me parece que o orçamento flexível ele seja tão livre, ele seja tão viável, ele seja tão flexível quanto os custos variáveis, né? Quanto mais custos variáveis, mais você tem, enfim, quanto mais a sua lucratividade está diretamente relacionada a um custo de produção que varia com a própria produção, né? Que vai variar
diretamente aquele que não vai ser uma despesa, mas vai ser efetivamente um custo, mais você tem a possibilidade de usar esse cenário, mais você tem a possibilidade de aproveitar essa flexibilidade, né? Porque quem tem uma margem pequena... É exatamente isso. No orçamento flexível, né, na realidade, né, ele considera ali os custos variáveis, né, de uma forma mais livre, né? Ou seja, a gente pode dizer que na prática ali do orçamento flexível, ele vai considerar quase tudo como sendo custo variável, né? Então ele não fica ali preso aos custos fixos, né? A gente viu até ali naquele exemplo, né, que aumentou ali a quantidade, era 7.000 unidades, passou para 8, depois para 9. A gente tem ali aqueles 3 cenários, né? Então aumentou ali a quantidade de unidades produzidas, os custos fixos e as despesas administrativas, elas se mantiveram constantes. O que alterou, né, foram somente os custos variáveis ali da produção, né? Então a gente pode observar essa mudança de cenário. Então, se a gente está num cenário positivo, né, o meu cliente está demandando o produto X, né, então eu vou aumentar a quantidade de produção do produto X. Não, agora o mercado está solicitando o produto Y. Vamos diminuir o produto X e vamos aumentar, né? Então, há essa possibilidade aí, né? Eu acho até que contribui, né, para no nível estratégico da empresa, né, para aquela empresa conseguir aumentar as vendas, alavancar as vendas, né, para sair ali a gente pode até falar, né, no nível mais operacional, de sair ali como seguidor e se passar, né, a ser líder ali daquele segmento. Então, contribui, então, para essas estratégias ali, né, para os planejamentos estratégicos que a empresa vai utilizar. Eu acredito que seja mais isso. Em relação ao caso prático, a gente não encontrou nenhuma empresa real que a gente tivesse alguma produção ou alguma notícia. Por quê? O orçamento flexível, como a Letícia falou, ele é um orçamento interessante para empresas que não sejam de grande porte, então que não tenham tanta visibilidade. Por quê? Por se tratar de um orçamento que ele exige um nível de controle muito grande, trabalhar com esse tipo de orçamento em empresas de grande porte ou multinacionais talvez seja um tanto inviável. E aí a gente encontrou alguns casos práticos em artigos científicos. Esse caso prático eu encontrei em um artigo sobre a gestão orçamentária na área da administração. E aí é assim: a empresa Hala produz e vende um produto a R$20 por unidade. As vendas previstas para o período são de 10.000 unidades. Os custos orçados são custo variável por unidade a R$6 e o custo fixo de fabricação a R$20.000, custo fixo. As despesas variáveis de venda, a comissão, de 1% da receita de vendas. E os custos fixos de vendas e administrativos orçados são de 15.000. Nos resultados, essa primeira parte é o que a empresa colocou enquanto seu orçamento, enquanto previsão orçamentária para um certo período. Aí aqui a gente vai trabalhar com o que realmente aconteceu durante esse período. Então, o que aconteceu durante esse período? Foram vendidas 9.000 unidades, eles obtiveram uma receita de R$198.000, os custos variáveis de fabricação foram de R$58.500, os custos fixos de fabricação foram R$18.200, as despesas variáveis de marketing, R$19.800, e os custos fixos de vendas e administrativos, R$17.000. Aí, aqui a gente vai mostrar o quadro de como ficou a variação dos orçamentos. Então, aqui, a primeira parte, a gente tem a variação do orçamento, o que aconteceu de fato no orçamento em relação às unidades vendidas, as receitas, os custos variáveis, e os custos fixos dentro do orçamento. E aí aqui, ó, a gente vai ter o que foi orçado dentro da previsão orçamentária. E aí, o que acontece? Aqui,
a gente vai ter a variação dentro do que foi orçado e do que realmente aconteceu de orçamento. E aí, o interessante que dentro do processo é que a gente vai ver, por exemplo, que as unidades vendidas foram abaixo do que estava previsto, do orçamento previsto, teve uma queda de 2.000 a menos do real para o previsto, e aí aqui no meio a gente vai ter o orçamento flexível. Qual é a intenção do orçamento flexível dentro deste ponto? É a gente conseguir identificar aonde é que houve a variação, onde é que houve essa variação, onde é que houve o ponto de mudança entre o orçamento que foi previsto e o orçamento real. Então, aqui, a gente vai ter o que o autor coloca, que embora o orçamento geral embora o lucro geral e o lucro real sejam iguais, isto é, os 85 mil, as atividades elas foram diferentes. Então, assim, o que tinha sido previsto no orçamento foi diferente do orçamento real. E aí o que acontece? O orçamento flexível é o que vai dar para a gente o ponto onde está essa diferença. Ou seja, a diferença que ocorre dentro da atividade real, que faz com que o que aconteceu dentro da atividade seja diferente do que foi orçado. Aí, ó, a comparação entre o orçamento flexível e o orçamento geral geralmente mostra uma queda de 1.000 unidades, ou seja, uma redução do lucro operacional de 12.000. No entanto, a comparação entre o orçamento flexível e o orçamento real revela que o aumento do preço da venda resultou em 18.000 de receita. Ou seja, a gente vai ter aqui que a comparação do orçamento flexível com o orçamento pré-estabelecido da empresa, ela dá um lucro operacional de um valor, e a comparação do orçamento flexível com o resultado real da empresa, ela dá outro valor. Por quê? Porque aqui o orçamento flexível, ele consegue determinar que dentro desse processo de produção, a gente teve um aumento do preço de vendas, do preço do produto. E isso vai causar um aumento de receita. E aí aqui ela fala também, ó, que houve um aumento dos custos. Então, a intenção do orçamento flexível é a gente conseguir determinar dentro do processo produtivo as variáveis que podem afetar a produção e a concretização do orçamento. E aí, o que acontece? Essas informações dão à administração da empresa muitas ferramentas para que eles consigam fazer uma determinação da estratégia e das metas da empresa a curto prazo. E aí, ela consegue também trazer uma base de dados que também consegue trabalhar com projeções a longo prazo também. Por exemplo, a empresa dessa forma, ela consegue ter uma base de dados que ela consiga ter, por exemplo, bases comparativas com produtos de sazonalidade, com produtos que tem temporadas. Então, o orçamento flexível, ele traz uma gama de informações para a empresa que ela consegue trabalhar o seu processo produtivo com muito mais agilidade. E aí aqui ele fala, ó, que o uso do orçamento flexível também ajuda nas realizações de simulações tipo Whitefy, que é um tipo de simulação que a gente vai criando projeções futuras com as bases de dados que a gente já tem, com as bases de dados dos processos passados. E aí o orçamento flexível, ele consegue criar uma base de dados para esse tipo de simulações muito interessante, porque é uma base de dados muito variada e muito próximo da realidade da empresa. Entendeu? E isso ajuda muito a administração e a gestão a trabalhar a parte estratégica da empresa. Agora nós iremos iniciar a parte relacionada a questões de concursos ou exames de suficiência.
O controle orçamentário é um sistema de planejamento econômico-financeiro das operações de uma empresa e de fiscalização da execução do programa estabelecido. Existem diferentes tipos de orçamentos. Acerca desses tipos, relacione orçamento estático, orçamento flexível, orçamento rolling ou contínuo, orçamento beyond budgeting, orçamento ajustado, orçamento base zero e controle matricial. Analisar, agora a gente vai falar sobre a gente vai fazer o relacionamento, né? Então, analisar naquele período em que ele foi elaborado, em que foi elaborado o orçamento, o que deu certo e o que deu errado. E assim projetar um novo orçamento a fim de diferenciar o que deu errado. Contudo, analisar detalhadamente as receitas e as despesas para ter base para a elaboração do período futuro. Qual que vocês acham que é essa alternativa? Qual daqueles orçamentos? O orçamento rolling contínuo? Me parece o base zero, né? Porque ele fala, contudo, analisar detalhadamente as receitas e as despesas para ter uma base para a elaboração. Não, o orçamento base zero, ele é um orçamento que ele descarta toda a informação anterior. Ele é um orçamento que ele parte necessariamente do zero. Uhum. E qual que você acha que é, Jordânia? Acho que talvez seja o contínuo. Exatamente. Esse primeiro é o orçamento contínuo. Uhum. Legal. Tá, a próxima, então. O objetivo é a organização obter uma saída, uma alternativa, conforme o planejamento da quantidade da fabricação e vendas ou de outras variáveis. Qual orçamento que vocês acham que é esse? Esse me parece ser o orçamento ajustado. Mas, né, nesse caso, talvez eu esteja roubando. Ajustado? Ajustado, por quê? Porque ele fala em obter uma saída ou uma alternativa. Uma saída ou uma alternativa a, enfim, alguma desconformidade. Ele é um orçamento que ele teve de sofrer ajustes para poder, enfim, encontrar essa alternativa ao planejamento da quantidade de fabricação de vendas e outras variáveis. E qual que é a resposta? É orçamento ajustado. Eu tô roubando. Vamos lá. Serve para auxiliar a empresa a calcular sua capacidade e assim prever seus custos para vários níveis de atividades. Esse é o nosso orçamento, né? Exatamente. Isso aí, boa. Esse é o flexível. Esse, pelo menos, a gente consegue acertar. Os outros eu não sei não, mas os outros podem ser roubando, mas esse a gente sabe. O orçamento é analisado através de linhas e colunas, para assim a empresa estar mais preparada para o mercado competitivo. Esse parece matricial, né? Tá certo? Uhum. Isso é bem... Isso é da matemática. Você vai saber falar isso melhor que eu. Sim. O último agora. Seu objetivo é examinar o custo-benefício ou a análise de evolução de todos os processos, projetos e atividades, iniciando da estaca zero. Só por esse iniciando da estaca zero aqui, é o orçamento base zero, né? Com foco nos objetivos e metas dos gestores para uma estimativa de vendas, fabricação e outras peças orçamentárias. Sendo assim, leva mais tempo para sua elaboração e, em contrapartida, conduz a um resultado acertado. Bom, é isso. Ou quase. A gente já tem mais 2. Tá faltando mais um? Tá, vamos lá. Mais 2? Objetivo é criar um ambiente de trabalho favorável, com autogerenciamento e uma cultura organizacional vinculada com responsabilidade,
fornecendo assim uma cadeia de motivação, produtividade e melhor atendimento aos clientes da empresa. Requer liderança e visão. Qual que vocês acham que é essa alternativa? Esse, para mim, é o do nome esquisito, né? Enfim, o Qual? Beyond Budget. Qual deles? Beyond Orçamento é bom porque tem vários nomes gringos, né? Aham. Esse é o Beyond Budgeting. Beyond Budgeting eu acho que significa além do orçamento ou alguma coisa dessa. Então, Esse acho que é um dos orçamentos que a gente aqui não tá dentro dos que a professora mandou pra gente, né? Passou pra gente. talvez. Legal. Tá. E O agora o próximo último, finalmente. é focado nos resultados de um plano único, uma única atividade. Uma vez que é elaborado, não muda, fica estático, parado, permanece sem alterações desde seu princípio. Esse tipo de orçamento não se ajusta a mudanças. Parece que é o estático, né? É o orçamento estático. Verdade. Então, ficou rolling ou contínuo, ajustado, flexível, matricial, base zero, beyond budgeting e estático. A próxima questão, ela é uma questão da Cisgran Rio, que vai dizer que o orçamento é um instrumento relevante de acompanhamento de desempenho da organização. Tendo em vista essa definição, verifique-se que o orçamento flexível consiste primordialmente no ou na. Aí tem aqui as definições de orçamento flexível, possíveis definições de orçamento flexível. Ajuste de seus valores originais pela inflação do período, construção das peças orçamentárias a partir de um único nível de atividade, elaboração de um orçamento estático cujos valores são calculados com base na ponderação de dados pessimistas e otimistas, estruturação de um conjunto de orçamentos que se pode ajustar a diferentes níveis de atividades, como, por exemplo, a variação do volume de vendas, e produção de um relatório que permite uma análise por parte dos gestores menos profunda das causas das variações do que no orçamento estático. E aí, gente, qual deles parece ser para vocês o orçamento flexível? Letra D. Letra D, né? A letra D, inclusive, né, é a definição que Padovese ele traz, né? De que o orçamento flexível ele é um conjunto de orçamentos que podem ser ajustados a qualquer nível das atividades. Então, acredito que é a letra D. Pois é essa mesmo, letra D. E aí, enfim, a gente só repisando os conceitos que a gente já trouxe, o orçamento flexível ele está disponível aí para vários níveis de atividade e vários cenários. A próxima é de certo e errado, estamos um pouco mais simples, anula uma errada, anula uma certa. Vamos lá, gente. Orçamento flexível consiste na elaboração de um programa e na manutenção dos valores previstos, independentemente de ocorrerem mudanças estratégicas ou ambientais que possam diminuir a qualidade da informação para controle e acompanhamento de resultados. E aí, errado, certo? né? Tá Errado, porque o orçamento flexível ele é totalmente dependente e o diferencial dele é utilizar as mudanças que ocorrem para a produção do orçamento. Uhum. Exatamente, né? Então a gente percebe que os fatores tanto internos quanto externos eles influenciam ali na formação, né? No orçamento flexível. O orçamento flexível, então, enquanto definições finais, enquanto conclusão do que a gente conseguiu avaliar e observar com o orçamento flexível, que ele é uma ferramenta extremamente importante para as empresas que optam por obter esse tipo de informação. Por quê? Porque ele vai conseguir trabalhar com uma gama de atividades em vários níveis de atividades, ou seja, a gente vai conseguir trabalhar com vários tipos de produtos ou serviços a serem ofertados em vários níveis de serviço, ou seja, em várias quantidades e várias relações. E aí a gente consegue também ajustar o processo de produção da empresa ao processo de prestação de serviço dentro dos parâmetros de como está o mercado. Então, assim, os gestores eles vão ter uma ferramenta a curto prazo, uma ferramenta que agilize a tomada de decisão dentro das incertezas do mercado. E aí, como a Letícia falou, isso é, por exemplo, uma ferramenta que deve ter sido muito necessária nas empresas no processo da pandemia, porque até as empresas conseguirem se ajustar à incerteza dos mercados, ao que estava acontecendo,
muitas empresas tiveram perdas gigantescas, muitas empresas nem conseguiram sair da crise colocada pela pandemia. E aí, só que aí a gente tem que trabalhar também como é que é implantado esse tipo de orçamento. Por quê? O orçamento flexível, ele é um orçamento que ele demanda uma grande responsabilidade em relação à análise dos cálculos, em relação à observação das variáveis e principalmente em relação ao processo de comunicação dentro da empresa. Porque, como a gente tem muitos fatores internos e externos, a gente tem toda a empresa ligada nesse processo orçamentário. Então, a gente vai ter a área de produção, que tem que ter uma comunicação muito boa com a área administrativa, a gente vai ter a área de análise de fatores externos, uma comunicação muito boa dentro da área administrativa, para a gente conseguir produzir esse orçamento de uma forma satisfatória. Por quê? Porque ele é um orçamento que ele tem muitas variáveis, que ele tem uma flexibilidade, uma rapidez de demanda de informação, que a gente precisa ter uma empresa com um processo administrativo muito bem inteirado e com a comunicação dentro da empresa muito bem inteirada. Por exemplo, se, igual a Letícia falou, quebrou uma máquina lá no setor produtivo, no chão de fábrica. E aí a gente precisa ter um processo de comunicação rápido para que o setor administrativo ele já consiga pegar essa informação, já consiga avaliar o processo de informação do orçamento flexível, já consiga determinar qual prejuízo isso vai ser para a empresa, como é que eles vão conseguir lidar com essa variável, como é que eles vão conseguir contornar isso de uma forma mais ágil. Então, assim, quando o orçamento ele está dentro dos padrões que ele precisa estar de comunicação, de agilidade de informação, de controle, ele é um orçamento que ele traz inúmeras informações para a gestão e para a estratégia da empresa. E aí, como ele é um orçamento que ele traz um monitoramento, quando ele é feito com monitoramento adequado, o que vai acontecer? A empresa vai conseguir se ajustar cada vez mais rápido, num processo cada vez mais rápido, e aí os orçamentos de previsão dela, que são os orçamentos gerais, eles vão chegar cada vez mais próximos da realidade da empresa. Então, assim, o orçamento geral que a empresa ela faz a previsão de produção ou faz a previsão de prestação de serviço ou faz a previsão de lucro, com o orçamento flexível, com o monitoramento do orçamento flexível, essas previsões, esse orçamento geral, ele vai conseguir estar cada vez mais ajustado ao orçamento real, ao que acontece na realidade da empresa. E aí, assim, isso acaba diminuindo muitas vezes o despreparo que acontece dentro das empresas em relação ao processo de crise ou o tempo de reação das empresas, igual o Vitor falou, que aumenta a agilidade da empresa em responder a algo. Isso é crucial hoje no mercado. E aí é isso, gente, finalizando o nosso vídeo de explicação sobre o orçamento flexível. Esperamos que vocês tenham gostado. E é isso, boa noite. Boa noite. Boa noite. Pessoal. Boa noite.